Sabe qual a diferença entre você e aquela pessoa que já conquistou tudo que você ainda sonha em ter? Não é talento, não é sorte, não é dinheiro na família. É uma coisa muito mais simples, mas que a maioria das pessoas tem pavor de fazer. Elas sabem enfrentar riscos de um jeito que vai mudar completamente sua visão sobre sucesso. Hoje, você vai descobrir o segredo mais bem guardado das pessoas bem-sucedidas. Como elas transformam o medo em combustível. Como elas calculam risco sem ficar paralisadas e, principalmente, como você pode começar a fazer isso hoje mesmo. Fica comigo até o final que isso aqui vai revolucionar sua mentalidade. Olha, eu sei exatamente o que você está passando. Toda vez que surge uma oportunidade, aquela voz na sua cabeça começa: e se der errado? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas rirem de mim? E aí você fica lá parado, vendo outras pessoas conquistarem o que você queria, né? Enquanto você fica no "e se?", elas estão lá fazendo acontecer. Mas calma, que hoje isso muda. Você vai aprender exatamente como as pessoas de sucesso pensam quando o assunto é risco. Prepara que vai ser intenso, a mentalidade das pessoas bem-sucedidas. Então, vamos direto ao ponto. As pessoas bem-sucedidas não são corajosas porque nasceram assim. Elas desenvolveram uma forma diferente de enxergar o risco. E eu vou te mostrar exatamente como. Vamos lá. Elas redefinem o conceito de risco. Sabe o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra risco? Perda, fracasso, vergonha. Mas as pessoas de sucesso, elas veem risco como um investimento em aprendizado. Tipo, imagina que você tem duas opções. Ficar no seu emprego seguro, ganhando R$ 3.000 por mês pelos próximos 30 anos. Ou arriscar abrir seu próprio negócio. A pessoa comum pensa: poxa, posso perder tudo. A pessoa bem-sucedida pensa: posso aprender algo que me faça ganhar 30 mil por mês. Vê a diferença? Uma foca na perda, a outra no ganho potencial. E isso não é positividade tóxica não, é estratégia pura. Mas olha só como elas fazem isso na prática. Elas literalmente criam uma nova definição de risco na cabeça delas. Em vez de pensar, vou perder X, elas pensam, vou investir X para descobrir Y. É como se elas fossem cientistas fazendo experimentos com a própria vida. E tem mais, elas entendem que existe um risco muito maior que todo mundo ignora. O risco de não fazer nada. Porque ficar parado também é uma escolha arriscada. Você está arriscando sua capacidade de crescer, de aprender, de se realizar. Só que esse risco é invisível, sabe? Por isso a maioria não percebe. Elas também têm uma mentalidade que eu chamo de risco reverso. Tipo assim, qual o risco de eu não tentar isso? Quando você inverte a pergunta, cara, tudo muda. Vamos falar agora do método dos cenários. Ah, essa é boa. As pessoas de sucesso nunca tomam uma decisão arriscada sem fazer o que eu chamo de método dos cenários. É tipo assim, elas pegam uma folha de papel e dividem em 3 colunas. Melhor cenário possível, cenário mais provável e pior cenário possível. E aí, para cada cenário, elas fazem uma pergunta simples. Eu consigo lidar com isso? Se a resposta for sim para o pior cenário, cara, é sucesso garantido. Porque se você consegue lidar com o pior, imagina com o melhor, né? Mas deixa eu detalhar isso melhor. No melhor cenário, elas não só imaginam o resultado, elas calculam. Quanto tempo levaria para chegar lá? Que recursos eu precisaria? Que habilidades teria que desenvolver? É um planejamento completo. No cenário mais provável, elas são realistas ao extremo. Elas pesquisam dados, conversam com pessoas que já passaram por isso, estudam estatísticas. Não é achismo não, é ciência aplicada à vida real. E no pior cenário, aí é onde a mágica acontece. Elas não só pensam, vou perder X dinheiro. Elas detalham, se eu perdesse dinheiro, quanto tempo levaria para recuperar? Que outras opções eu teria? Como minha família ficaria? Qual seria o meu plano de contingência? E sabe o que acontece? Quando você faz isso, o pior cenário deixa de ser um monstro desconhecido e vira apenas um problema com solução. E problemas com solução não assustam, né? Tem uma técnica que elas usam que é genial. Elas perguntam, daqui a 5 anos, se eu não fizer isso, como vou me sentir? E essa pergunta, cara, essa pergunta muda tudo. As pessoas de sucesso, elas começam pequeno, mas começam. Olha que interessante, as pessoas bem-sucedidas não pulam de paraquedas sem treinar primeiro, sabe? Elas testam, experimentam, fazem pequenos riscos antes dos grandes. É como aprender a nadar. Você não pula direto na parte funda da piscina, né? Você começa no raso, ganha confiança e depois vai fundo.
O mesmo vale para riscos financeiros, profissionais, pessoais. Um exemplo prático é, em vez de largar o emprego para virar empreendedor, elas começam um projeto paralelo. Em vez de investir todas as economias numa ação, elas começam com 10%. É o que eu chamo de risco inteligente. Mas aqui tem um segredo que pouca gente fala. Elas usam o que eu chamo de escadinha de risco. Tipo assim, começam com risco de R$ 100, depois 500, depois 1.000. Cada vez que dá certo, elas sobem um degrau. E isso faz duas coisas incríveis. Primeiro, desenvolve a musculatura de lidar com risco. Segundo, constrói evidências de que elas são capazes. É tipo treinar para uma maratona. Você não corre 42 quilômetros no primeiro dia, né? Elas também têm uma regra de ouro. Nunca arriscam mais do que podem perder sem afetar seu estilo de vida básico. Se você ganha 5.000 por mês, não arrisca 4.000. Arrisca 500, no máximo 1.000. Porque o objetivo não é apostar tudo, é construir consistência. E tem mais uma coisa, elas celebram cada pequeno risco que dá certo, porque o cérebro precisa associar arriscar com coisas boas. É condicionamento mental puro. Cada pequena vitória vira combustível para o próximo risco. E essa é a regra que eu chamo de a regra dos 10, 10, 10. Essa aqui é poderosa. Quando elas estão diante de uma decisão arriscada, fazem 3 perguntas. Como vou me sentir sobre isso daqui a 10 minutos? Como vou me sentir sobre isso daqui a 10 meses? E como vou me sentir sobre isso daqui a 10 anos? Cara, isso muda tudo, porque na maioria das vezes, o que parece assustador em 10 minutos, em 10 meses já nem lembramos mais. Em 10 anos? Aí é onde a coisa fica interessante. Elas fazem uma pergunta que arrepia. Daqui a 10 anos, vou estar arrependido de ter tentado ou de não ter tentado? E tem uma variação dessa regra que é genial. Elas imaginam conversando com uma versão de 80 anos delas mesmas e perguntam o que essa pessoa mais velha e sábia me diria para fazer. Geralmente a resposta é, vai lá e arrisca, você é mais forte do que imagina. Outra coisa que elas fazem, elas perguntam se o meu melhor amigo estivesse na minha situação, o que eu aconselharia? Porque a gente sempre dá conselhos mais corajosos para os outros do que para nós mesmos, né? Pessoas de sucesso transformam medo em informação. Aqui é onde a coisa fica interessante. Sabe quando você sente medo de alguma coisa? As pessoas comuns fogem. As pessoas de sucesso investigam. Elas fazem uma pergunta simples. Do que exatamente eu tenho medo? E aí listam, tipo, medo de perder dinheiro, medo do julgamento, medo de falhar. E para cada medo, elas criam um plano. Tipo assim, se eu perder dinheiro, posso trabalhar mais 6 meses para recuperar. Se as pessoas me julgarem, posso lidar com isso porque sei que estou no caminho certo. O medo deixa de ser um monstro e vira apenas informação útil para o planejamento. Mas olha o que elas fazem que é genial. Elas separam medos reais de medos imaginários. Tipo assim, tenho medo de perder R$ 10.000. Isso é real, é um número concreto. Tenho medo de que as pessoas pensem que sou louco. Isso é imaginário, porque você não controla o que os outros pensam. Para os medos reais, elas fazem planos concretos. Para os medos imaginários, sabe, elas simplesmente ignoram. Porque não faz sentido gastar energia com coisas que você não controla. Tem uma técnica que elas usam que eu acho incrível. Elas escrevem todos os medos numa lista e depois perguntam: qual a probabilidade real disso acontecer? E descobrem que a maioria dos medos tem menos de 60% de chance de acontecer. E mesmo que aconteça, elas perguntam, seria realmente tão terrível assim? Na maioria das vezes, não é. É só desconfortável por um tempo. Elas também fazem uma coisa que chamo de exercício da catástrofe. Elas imaginam o pior cenário possível acontecendo e depois imaginam como seria a vida 2 anos depois. E descobrem que, mesmo no pior cenário, a vida continua. E geralmente até melhora. E tem mais. Elas transformam medo em curiosidade. Em vez de pensar, ai, que medo, elas pensam, que interessante essa sensação. Vou investigar o que ela está tentando me ensinar. A mentalidade do e se tudo der certo? A maioria das pessoas vive no e se der errado. As pessoas bem-sucedidas vivem no e se der certo? Elas se permitem sonhar com sucesso, visualizam os resultados positivos, sentem a emoção da conquista. Isso não é fantasia, é programação mental. Quando você realmente acredita que pode dar certo, o seu cérebro começa a buscar formas de fazer dar certo. É neurociência pura.
Mas olha como elas fazem isso na prática. Elas dedicam pelo menos 10 minutos por dia visualizando o sucesso de forma bem detalhada. Não é só vou ficar rico, vou ter X dinheiro na conta, vou morar em tal lugar, vou trabalhar com isso, vou ajudar essas pessoas. E tem uma coisa interessante, elas não só visualizam o resultado final, elas visualizam o processo. Como seria o dia a dia depois que o risco der certo? Como seria a rotina? Que problemas diferentes elas teriam? Porque sucesso também traz desafios, né? E quando você visualiza isso, fica preparado mentalmente. Elas também fazem uma técnica que chamo de carta do futuro. Elas escrevem uma carta para elas mesmas, como se já tivessem conquistado o que querem, descrevendo como foi o processo, que lições aprenderam, como se sentem. E tem mais, elas cercaram-se de histórias de sucesso. Elas leem biografias, assistem documentários, conversam com pessoas que já conseguiram, porque o cérebro precisa de evidências de que é possível. Uma pergunta que elas fazem que eu acho poderosa. Se eu soubesse que é impossível falhar, o que eu faria? E aí, elas fazem exatamente isso, só que com os cuidados necessários. E olha essa, elas comemoram os pequenos progressos como se fossem grandes vitórias, porque celebração libera dopamina. E dopamina faz você querer repetir o comportamento. É vício no sucesso. E por último, e muito importante, elas têm um plano B, mas não ficam obcecadas por ele. Olha, isso aqui é sutil, mas muito importante. As pessoas de sucesso, sim, têm um plano B, mas elas não ficam obcecadas por ele. É tipo ter um paraquedas reserva quando você pula de paraquedas. Você tem, mas não fica pensando nele o tempo todo, senão você nem pula, né? Elas sabem que se o plano A não der certo, tem outras opções, mas investem 90% da energia no plano A dar certo. E o plano B delas não é, se der errado, volto para o que eu estava fazendo antes. O plano B delas é outro caminho para o mesmo objetivo. Tipo assim, se o objetivo é ter liberdade financeira, o plano A pode ser abrir uma empresa. O plano B pode ser investir em imóveis. O plano C, desenvolver uma habilidade rara. Todos levam ao mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Elas também fazem o que eu chamo de backup de habilidades. Enquanto estão arriscando numa área, elas desenvolvem habilidades em outras áreas, porque conhecimento nunca é perda de tempo, né? E tem uma coisa que elas fazem que eu acho muito inteligente. Elas têm um fundo de emergência de coragem. É tipo, sempre mantém um dinheiro guardado, geralmente 6 meses de gastos, justamente para poder arriscar com tranquilidade. Porque quando você tem essa reserva, você não arrisca por desespero, você arrisca por oportunidade. E isso muda completamente a qualidade das suas decisões. Elas também cultivam uma rede de relacionamentos forte, porque se algo der errado, elas sabem que tem pessoas que podem ajudar, indicar oportunidades, dar suporte. Networking é o melhor plano B que existe. E olha essa, elas veem o fracasso não como o fim de linha, mas como redirecionamento. Tipo assim, esse caminho não funcionou. Que informação valiosa. Agora eu sei qual caminho não seguir. E isso me aproxima do caminho certo. Vou te contar uma história que me arrepia só de lembrar. Sara Blakely, a fundadora da Spanx, tinha 29 anos, $5.000 na conta e uma ideia maluca: criar uma calcinha modelada revolucionária. Todos disseram que ela era louca, que não entendia nada de moda, que ia perder tudo. Mas sabe o que ela fez? Ela aplicou exatamente o que eu acabei de te ensinar. Calculou o risco, no pior cenário, perderia $5.000 e voltaria a vender fax. Era o emprego dela. Ela começou pequeno, testou o produto, ouviu o mercado e deu no que deu. Hoje, ela vale mais de $1 bilhão. A frase dela que eu nunca esqueço: não tenha medo do não. O não só significa ainda não. Cara, isso é transformação através do risco inteligente. Agora você pensa, mas eu não tenho dinheiro para arriscar, ou é fácil falar, difícil é fazer. Olha, eu entendo perfeitamente, mas aqui está a verdade. O maior risco não é arriscar. O maior risco é ficar parado. Enquanto você não arrisca nada, você está arriscando a sua vida inteira. Você está arriscando morrer com seus sonhos. E isso sim é um risco que eu não correria nunca. Comece pequeno,
Mas comece, até porque você já está arriscando todos os dias, só não percebe. Então, recapitulando o que você aprendeu hoje. Pessoas bem-sucedidas redefinem risco, usam o método dos cenários, começam pequeno, aplicam a regra 10-10-10, transformam medo em informação, focam no e se der certo e tem plano B, sem obsessão. Cara, você tem tudo o que precisa para começar sua transformação hoje mesmo. O segredo não está em não ter medo, está em agir apesar do medo. Você é mais forte do que imagina. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aí embaixo, que isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo transformador. E me conta nos comentários, qual foi o maior risco que você já correu na vida? Ou então, qual risco você está com medo de correr agora? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima e lembra, sua vida está do outro lado do medo. Vai lá e conquista!